Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos irmãos. Eu só estou dando minha suposição, tá, irmão? Ninguém aqui pode pegar isso como base bíblica, porque não existe a Bíblia dizendo isso. Pode ser uma revelação que Deus está me revelando, que Deus revelou João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, e diz: olha, isso você fala, isso daqui você sela, você não fala para ninguém. Talvez Deus está me revelando algo que não revelou para mais ninguém. Aí o que acontece? Então, por que eu digo para você que eu acredito que Deus criou o inferno sem fogo? Foi Deus que criou o mal. O mal não se criou por si só. Então, só que Deus criou o mal como uma forma de castigo para aqueles que são rebeldes, desobedientes. Por isso que Deus criou o mal. Então, por exemplo, não havia inferno. E aí, como Satanás, ele rebeliou contra Deus, e não havia inferno, então Deus tinha que criar um lugar para pôr o mal. Então Deus criou o inferno. Aí Deus, criando o inferno, mandou o mal para lá. Aí o mal, que arrastou uma terça parte, que virou mal, então vive confinados no inferno. Embora o inferno ainda não queima eles, o fogo do inferno não queima eles, mas fez ali uma morada de demônios na escuridão. E Deus, então, na sua onisciência, ele diz: bom, como o mal eu criei, e o mal vai agora persuadir os da terra para fazer ir contra a minha palavra, assim como eu criei o inferno para mandar os anjos caídos e o diabo, eu também agora tenho que criar algo para queimar as almas, como rebeldia, porque neste caso, as almas que eu criei, não criei eles como um anjo. Então veja bem que eu acredito que Deus, na época, ele tinha criado o inferno sem fogo. Eu acredito, não estou dizendo que porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre, sei lá se é eu que estou pensando, o Espírito de Deus está me revelando. Então eu acredito que o inferno foi criado sem fogo, simplesmente só escuridão. Então, como o diabo é treva, então Deus criou a escuridão para os demônios e os seus anjos, ou o diabo e os seus anjos. Neste caso, como o pecado entrou no mundo pelo mal, e o mal poderia sair de lá do inferno e vir à terra, porque ele não poderia subir, entrar no céu, mas poderia vir à terra, poderia andar na terra, vaguear na terra. Então Deus já sabia que o mal iria persuadir os seres humanos, assim como o mal persuadiu Adão e Eva. Então veja bem que neste caso, Deus então disse: bom, vou agora criar o fogo. Por que eu acredito que o inferno não foi criado com fogo na época? Porque os demônios, eles eram luzes. Então agora, como eles são intitulados trevas, então Deus criou o inferno como treva para eles moradas de demônios. Mas o fogo do inferno, ele não queima os demônios, sabia disso, né? Se o fogo do inferno não queima os demônios e não queima o diabo, então qual a necessidade de Deus criar fogo no inferno para queimar os espíritos malignos, os demônios malignos, no caso deles? Então não tinha necessidade de Deus criar esse fogo, concorda? É o meu pensamento dentro da palavra de Deus, baseando-se no que eu entendo. Não que literalmente esteja escrito assim, mas você que é um homem, uma mulher, um irmão inteligente e dotado aí do Espírito Santo de Deus, aí vai compreender o que eu estou falando. Não coloque palavra na minha boca e nem diga que eu disse que tem essas expressões na Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus é que revela aos seus escolhidos. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ou quer dizer que não está escrito provavelmente na Bíblia, em qualquer livro, ou qualquer profeta fale. Então, no meu pensamento, dentro da palavra de Deus, eu tenho a subjugar que verdadeiramente Deus criou o inferno sem fogo, porque passou a ser provavelmente nome chamado lugar de tormento, por causa que os demônios é que atormentam e o fogo atormentam as almas. Mas o fogo
atormenta os demônios? Não. O fogo do inferno, irmão, não queima os demônios. O fogo do inferno não queima Satanás. Se o fogo do inferno não queima os demônios e não queima Satanás, então para que Deus iria criar o fogo do inferno junto com o inferno? Não. Então eu acredito o seguinte, que nesse caso, Deus viu que a rebeldia começou a crescer e as almas primeiras almas começou já foram destituídos da glória de Deus, então eles teriam que ser enviados a algum lugar por rebeldia. Então, como Deus criou o inferno por rebeldia, lugar de escuridão para Satanás, para ele viver nas trevas, não na luz, ele que estava acostumado a viver na luz, que ele era luz, né? Lucifer, brilhante. Então agora o castigo dele é vir trevas. Então Deus vai lá, e eu acredito que Deus fala, bom, como ele agora persuadiu a humanidade a me desobedecer, a seguir a ele, então tem que ir para um lugar que eles também estão. Porém, neste caso, eu vou dar um castigo maior para aqueles que desobedeceram, largaram a minha glória, largaram o meu nome, e agora eu vou fazer com que Satanás torture eles. Na verdade, não é fazer com que Satanás torture eles, é dar autorização para que Satanás torture, porque se, por exemplo, as almas que obedeceram a Satanás aqui na terra, elas descem ao inferno, é lógico que o diabo vai ficar furioso, porque são elas a criatura de Deus que veio para substituí-los. Então o diabo vai, é a mesma coisa de jogar uma presa no meio da serpente, de um monte de serpente, um rato no meio de um monte de serpente. Então a serpente tudo vai partir para cima desse rato. Então, por isso, Deus, permite e autoriza que esses demônios torturem as almas, corte, quebre, porque já que elas não têm mais salvação, não tem como elas redimir, e ali elas cometeram o mesmo pecado que Satanás cometeu, que é a rebeldia, a desobediência, a inveja, a ganância. Então, quer dizer, se Deus viu que o inferno, agora, ele foi e criou fogo para torturar as almas que descem, então Deus criou fogo para torturar as almas que descem. Aí esse fogo queima as almas, queima os espíritos de pessoas, mas não queima os demônios. Pode ver que se queimasse eles não estariam torturando as pessoas no inferno, estaria gritando também junto com as pessoas. Concorda, meus irmãos? Mas veja bem, neste caso, nessa situação, Deus então criou o fogo e pôs esse fogo, um fogo que verdadeiramente queima justamente não só a carne, mas queima muito mais dobradamente, ou 7 vezes mais o espírito, e esse espírito sente dor. Então, já que o espírito já sente dor no fogo, Satanás então pega essas almas e brinca com elas. Já que vocês vieram para cá, nós vamos lutar agora para todos vocês virem para o nosso lugar, para que vocês sofram, enquanto a gente não é queimado aqui com esse fogo do inferno, porque lá no inferno os demônios não são queimados, o diabo não é queimado. Só há um detalhe, que Deus deu uma autoridade para Satanás, o próprio diabo, criar fogo. E quando o diabo ele cria o fogo, Deus deu autoridade para ele criar um fogo mais forte do que o inferno, no sentido para queimar os demônios. Quer dizer que já queima os espíritos malignos, que são mais fortes do que os espíritos de humano que estão lá. E por isso os demônios obedecem a Satanás, porque o fogo que Satanás gera, queima ele. Porque o fogo que Deus gerou no inferno, não é para queimar eles, é para queimar as almas. Então Deus gerou o fogo no inferno para queimar as almas, e as almas, elas são queimadas pelo fogo. Então elas estão sendo queimadas pelo fogo, e o diabo então, vendo as almas gritar, então eles cooperam mais com elas, torturando mais elas, né? Quer dizer, por que ele tortura mais elas? Porque elas são imagem e semelhança de Deus, mesmo sendo condenadas eternamente, são imagem e semelhança de Deus. E sabe que Deus criou elas para substituí-lo a Lucifer. Então Lucifer fica com ódio, porque imagina, você está num alto cargo e aí você é tirado e colocado alguém no teu lugar com mais grau superior. Aí você vai ficar, talvez, se você não tiver Jesus, vai ficar muito irado, ou até mesmo vai até querer matar fulano de tal se você não tiver Jesus. Foi isso que aconteceu. Então, de repente, os demônios olham para as almas e torturam ela. Por quê? O que as almas têm a ver com o pecado de Satanás? Não tem nenhum. Não foi as almas que fez Satanás pecar.
Satanás que criou em si a inveja e a mentira e pecou. Então ele criou isto, duas coisas, inveja e mentira e inveja. E aí ele disse, bom, se a inveja e a mentira fez eu vir para este lugar de escuridão, agora Deus vai também mandar o povo aqui para o lugar de escuridão, se eu torturar e fazer com que eles também acreditem na inveja e na mentira. E aí eu começar lá a jogar a idolatria, a prostituição, a fazer, ou seja, distorcer tudo que Deus fala que é pecado, que não é pecado, eu falo que é, e o que é pecado eu falo que não é. Então eu vou subir na terra, porque o diabo é como se ele talvez ele pensou que estaria preso naquela escuridão eternamente ali, não podia sair para a terra. É como ele procurar uma porta e achar várias portas para sair para a terra. Aí ele falou, opa, olha a porta aqui, vamos sair, vamos ver o que é que vai ter lá, vamos lá de novo, vamos nessa terra. E chegar a encontrar a terra. E Deus então já tinha tudo em seus planos feito isso, para que verdadeiramente todos são planos do nosso Deus. E aí o diabo saiu tentando as nações, porque a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Então Deus deu a missão para Satanás. Missão, Satanás, bom, eu te confinei você no inferno, nas trevas, mas você tem uma missão. Sua missão é roubar, matar e destruir. E ele, sim senhor, farei o que o Senhor está mandando. E isso acontece até nos dias de hoje. Satanás, ele sobe a terra e ele vem torturar as almas, matar, destruir, usar corpos. Por que ele usa corpos? Porque o Espírito Santo, ele entra nos corpos, porque o templo de Deus somos nós. E como nós que somos servos do Senhor estamos andando na presença de Deus, então dentro de nós tem o Espírito Santo. Se andarmos pecando, o Espírito Santo sai, a casa fica vazia. Como está assim, aluga-se, aluga ou compra, né? Ele aluga ou compra, porque aquela casa que ele comprou acaba indo para o inferno. Aquela casa que ele alugou, acaba ele tendo que devolvendo ao proprietário, né? E o proprietário é Jesus. É quando entra o Espírito Santo e liberta essas pessoas. Entenderam, irmãos? O inferno foi feito sem fogo nenhum. Não era lugar de tormento. Passou-se tormento porque chamou a passar a ser tormento. É porque agora as almas que caíam lá dentro, e Deus agora criou o fogo no inferno e colocou para acrescentar, para queimar as almas. Bom, as almas já caindo no fogo, queimando, gritando, aí os demônios, eles já se apoderam das almas para chegar e para torturá-las. Como na verdade caiu uma presa no meio das serpentes, um rato no meio da serpente, toda serpente que este rato, cada um quer um pedaço. Assim é Satanás. Satanás então fala, a única forma de eu agora vingar mais ainda do homem de branco e daquelas pessoas que deram ouvido à minha palavra e ignoraram o homem de branco, é mesmo torturando essas almas aqui, cortando ela, decapitando, fazendo acontecendo. Mas na verdade, por que Deus não impede os demônios a fazer isso com as almas, já que na verdade eles também são confinados à eternidade, ao inferno? Que nós vamos aqui ter uma segunda passagem que vem quentinho do céu. Então na verdade Deus permite, porque na verdade não tem mais reconstrução, ou seja, Deus não tem mais como salvar essas pessoas. Essas pessoas não, elas vão, Deus permite porque esse sofrimento que os demônios estão causando, mais ainda junto com esse fogo que está queimando essas almas, é mínimo ainda. Então Deus, então ele olha lá na frente e fala, bom, eu não vou impedir que os demônios façam isso com as almas, porque elas já estão condenadas, elas não vão ter mais outra chance, elas não vão sair daí nunca mais. Então, o que adianta eu impedir os demônios a fazer alguma coisa com elas, se a tortura pior está para vir? Então, já que essas almas desobedeceram, dei toda a minha oportunidade para ela aceitar o meu nome, para ela entrar no meu reino, ela não quis, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar e vou deixar os demônios. Eu não fiz o fogo do inferno para queimar os demônios. Eu fiz o inferno para a morada de demônio. Ali, porque inferno, Tártaro, né? Inferno, Tártaro, lugar de tormenta, sepulcro, Hades. Então isso significa sepulcro. Se você vê sepulcro, por que sepulcro chama sepulcro? Porque é escuridão, treva pura. Então por isso que Deus fez o inferno, porque os demônios que saíram da luz agora não merecem mais a luz, agora é só trevas. Então fez o inferno como treva, chamado sepulcro, e colocaram como Hades, lugar de tormento. Por quê? Porque Deus criou lá o fogo
Para queimar quem? Satanás e os demônios? Não, para queimar as almas. Então, vendo assim, Satanás dá uma olhada para as almas e diz assim: pois é, nós pecamos, nós estávamos lá em cima, nós conhecemos seu Deus face a face, mas não obedecemos, então rebeliamos contra ele e estamos na escuridão. Bom, esse fogo do inferno aqui, ele não me queima, certo? Esses bichos aí que o homem de branco chegou e colocou, porque todos aqueles bichos, né, cobra, morotó, aqueles vermes, então Deus criou o inferno, esses bichos aí, justamente, além do fogo, para torturar as almas, também Deus criou também os bichos, os insetos, as cobras, os ratos, espiritualmente lá no inferno. Para quê? Para que eles possam também representar como se fosse aqui em cima. Se você tomar mordida de rato na mão, dói, mas não dói tanto. Lá dobra 7 vezes mais a dor. Então os ratos lá, né? Então rato, morotó, aquelas coisas todas. Então Deus deixou ainda fluente 2 coisas na vida do rebelde que foi para o inferno: sede e fome. Porque lá no inferno também você tem sede e tem fome, não é só na terra. Aí o que acontece? A Bíblia diz que a dor é tanto que a ranger de dentes, eles rangem os dentes. E os dentes também, vocês podem ver que vai estar lá presente, né? Como diz a Bíblia, já está lá presente. Então veja bem que neste caso, como na verdade aqui o ser humano come, lá no inferno também ele sente fome. Então, já que Deus deu toda a planta da terra, toda a coisa mais gostosa da face da terra para o obediente comer, beber, mas o rebelde também come junto aqui. Então o rebelde vai para o inferno, ele vai comer o quê? Vai comer podridão, vai comer bicho. E quem que força as almas a comer aquilo? Então Deus precisava de alguém para forçar as almas a comer aquilo, certo? Aí Deus chega e faz o quê? Deus coloca no coração dos demônios, no coração das almas, do Satanás, para pegar aquelas carniças, aqueles morotó, aquelas porcaria, aqueles vermes, e colocar nas bocas e fazer as almas comer. Você não está com fome? Coma! Então veja bem que isso aí já é divino. O diabo pode até querer parar, mas ele nunca vai conseguir parar, porque o que Deus manda tem que obedecer. Então as almas vão comer aquilo forçado, eles vão empurrar pela goela dentro, o verme, vai empurrar tudo, aquele nojo, então as almas vão ter nojo, as almas elas já têm lá no inferno, né? Então veja bem que naquele exato momento as almas são obrigadas a comer morotó, comer porcaria, comer a serpente que atentava Adão e Eva aqui em cima, que o diabo usou. O diabo manda representar essa serpente lá no inferno também. Então lá no inferno tem serpente, ela entra dentro da boca da mulher, do homem, e sai pelo ano, sai os morotó, os bichos, escorpiões, entram. Todos esses insetos do mundo estão lá. Então todos os insetos do mundo torturam essas almas. Mas por que só tortura? Tortura só as almas, meu querido, mas não tortura os demônios. Os demônios não torturam, certo? Bom, então por isso os demônios têm essas ferramentas que eles criam. Aí Deus deu inteligência aos demônios para criar ferramentas para serrar as almas, para cortar, degolar pescoço. Então Deus deu essa inteligência aos demônios, ao diabo, para fazer isso. E o diabo cria tudo lá, e Deus também deu inteligência para o diabo criar ferramentas para vir para o mundo. Aquilo que seduz o homem no pecado. Então o diabo, ele tem toda essa criação. Então Deus permite que o diabo criou a televisão, criou as redes sociais em partes para levar a alma para o inferno. Ele sabia que mesmo criando, nós iríamos usar para salvação até um limite e tudo mais. Então Deus fez o inferno. Então neste caso, Deus colocou todos aqueles animais lá dentro. Para quê? Justamente para torturar os demônios? Não, aqueles animais são comandados pelos demônios, por própria ordem divina. Aqueles demônios, eles, aquele rato, aquele coisa entra, fica, né? Então, torturando a alma. Mas aqueles morotós que não tem como sair da lava, aquelas lavas podres, não tem como sair de lá sozinho, entrar na boca das almas, o diabo já dá uma força. Então enche lá uma pá, enche isso e dá para eles. Aí o diabo vai lá em algum lago de fogo, algum
lago de fogo lá, alguma coisa, vai lá, pega um pouco daquele lago de fogo e dá água, e dá para essa pessoa beber, porque ela está clamando de sede, eles vão lá e dão água para ela beber, toma água. Aí Deus fez todo esse inferno, esses bichos, esses morotó, Deus colocou esse fogo que queima o espírito, Deus só colocou para queimar aquele que era imagem e semelhança de Deus, aqui na terra. Porque lá eles vão agora deformar, vão voltar a ser, vão deformar. Então eles não vão ser mais imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Mas no dia que eles estiverem para serem apresentados no juízo final, eles também vão sair do inferno deformado. Então já não vai mais parecer imagem e semelhança de Deus, porque a glória de Deus foi ofuscada da vida deles. Então veja bem que agora Deus vai pegar no juízo final. Deus já preparou algo. Para quem? Justamente para as almas, para aqueles bichos que torturavam as almas. Mas aqueles bichos que torturavam as almas, que esses bichos, eles não morrerão no lago de fogo eterno. Ou seja, na verdade não morrerão, eles não sentirão dor. Eles continuarão fazendo a sua função eternamente, torturando a alma. Até porque os bichos animais não pecam, né, irmão? Então eles não podem pagar pelo pecado que não comete. Então neste caso, como eles não têm alma, eles não têm espírito para pagar pela penalidade deles, então Deus não vai castigar eles porque eles não pecaram contra Deus. Qual animal que pecou contra Deus? Pelo contrário, Deus usou uma mula para salvar um Balaão e ele não quis ser salvo. Então veja bem que neste caso aqui, acontece que esses bichos, esses morotó, esses trem tudo, então Deus vai chegar e vai pegar e lançar o inferno, depois do juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, aí depois do juízo final, Deus vai pegar todos aqueles condenados, vamos ali julgar os anjos. Qual os anjos? Anjos caídos, que não é Satanás, é os demônios, segundo 1 Coríntios capítulo 6, e os anjos caídos também vão julgar, condenando aqueles que deram ouvido a eles, que estão, muitos que já foram para o inferno, certo? E outros que na verdade ainda estão vivos. Então esses também vão ser julgados pelos próprios demônios e dizer, olha, a gente fez isso, ele aceitou, nós demos dinheiro, demos ouro, demos prata, ele aceitou, ele negou a Jesus. Então quer dizer, eles vão fazer aquela acusação e vai ser aceita porque é o único momento em que os demônios falarão a verdade, certo? Voluntariamente diante de Deus, sem pedir para falar em nome de Jesus. Então veja bem que naquele exato momento, ali depois do julgamento final, aqueles que vai levar talvez muito mais tempo do que a existência da terra, só o dia do julgamento final, e aí depois acabado tudo isso, nós salvos vamos estar do lado de Cristo, na Nova Jerusalém, também julgando eles, tá, irmãos? O que acontece? Depois disso aí, Deus vai pegar e vai mandar todo o inferno que era o inferno, com tudo que tinha, com todos os aparatos, o inferno, as almas, os animais, os insetos e os demônios. Agora sim, agora os demônios não vão poder mais torturar as almas. Por quê? Porque o lago de fogo eterno, que a Bíblia chama de lago de fogo, e nós chamamos de eterno no sentido, é literal, mas porém, sumiu esse eterno das traduções bíblicas, mas eu já li vários. E aí, o que acontece? Nesse exato momento, Deus lança o lago de fogo no lago de fogo eterno, todas estas, o inferno. Pega o inferno, é igual você pegar um caminhão de areia que está ali, pegar tudinho limpado e transladar para outro lugar. Então Deus vai lançar tanto rocha, tanto bicho, tanto almas, quanto os demônios, para dentro do lago de fogo eterno. Neste caso, Lúcifer e seus demônios, eles não terão mais forças para chegar e torturar as almas, porque agora eles serão torturados pelo lago de fogo, certo? Que arde com enxofre, porque o enxofre queima. O enxofre queima, por que enxofre? Porque além do fogo queimar, o enxofre faz queimar mais ainda. Então, triplica, quadriplica, setuplica, né? Aí os demônios não vão poder mais torturar as almas. Então vai ser almas e demônio gritando tudo junto, certo? Então, agora, aí nós vemos que Satanás
ele agora não vai poder torturar ninguém,